Fala, meu filhote! Hoje a gente começa aqui a conversar sobre divisão celular, né? Núcleo e divisão celular, que é justamente o processo onde uma célula ela é capaz de formar outras células, né? Então, é um processo em que a célula se divide com o objetivo de aumentar o número de células. Esse processo de aumento de número de células pode servir para reprodução e também pode servir para crescimento, para, né, alteração de estrutura corporal, às vezes até reposição de tecidos que morreram, de tecidos que estão velhos. Então o corpo ele acaba fazendo isso a todo momento. Então a divisão celular é um processo super, hiper, mega importante de entender. É a base de algumas coisas da histologia e da fisiologia animal e também é base, né, dos ciclos reprodutivos ali, né? Então quando a gente estuda os ciclos reprodutivos, evidentemente que a divisão celular acaba sendo hiper, hiper, mega importante para a gente, beleza? Então bora lá, sem mais delongas, vamos começar nossa aulinha de hoje. Antes de começar a divisão celular de fato, é muito importante que a gente tenha uma noção do que é um núcleo celular, tá? Então, o núcleo é lá em células eucariontes, então aqui a gente só está estudando as células eucariontes, a gente não está estudando agora as células procariontes, tá bom? Lá em células eucariontes, ele nada mais é do que uma membrana que está recobrindo um material genético, certo? Então, lá no núcleo, você vai ter uma região interna chamada de nucleoplasma, que é a região interna desse núcleo, e esse núcleo ele guarda justamente a cromatina. Cromatina nada mais é do que o DNA de dentro do núcleo, certo? Vale lembrar que DNA é uma molécula. Então, quando eu falar molécula de DNA, perfeito, é uma molequinha, certo? Mas quando ela está dentro do núcleo, a gente chama ela de cromatina. Então, a gente fala de filamentos de cromatina, certo? A cromatina ela pode estar em diferentes graus de condensação. Então, o que pode acontecer? Você tem dois graus de condensação de cromatina, eucromatina e heterocromatina, certo? Eucromatina é quando a cromatina está desenrolada. Então, ela está pronta para ser lida. Então, toda vez que a gente pensar em eucromatina, você vai pensar que ali você pode ter a leitura desse DNA. Kevin, o que acontece se eu tenho a leitura desse DNA? Significa que o meu DNA ele fica ativo. Enquanto que a heterocromatina está enrolada. E se ela está enrolada, significa que eu não consigo ter a leitura do DNA. Se eu não consigo ter a leitura do DNA, o DNA ele fica o quê? Inativo. Ao longo da divisão celular, tu vai perceber que a gente vai falar do processo de espiralização ou condensação dos cromossomos, que é justamente quando a cromatina inteira se condensa. E aí ela fica momentaneamente toda inativa, tá? Então ela serve só para divisão celular quando ela está toda inativa de fato. Agora, se eu tenho uma célula funcional, eu preciso ter partes ali do gene que são ativos, ou seja, partes que estão em eucromatina, beleza? Como é que ela se enrola? Se enrola solta no ar? Não, tá? Então, quando a gente pensa na heterocromatina, que é aquela que está bem enrolada, ela está enrolada em proteínas, chamadas de proteínas histona, beleza? Então, a proteína histona é uma proteína que está relacionada com a condensação do meu material genético, a condensação do DNA. Quando eu tenho o conjunto de DNA mais histona, que é o que eu estou vendo aqui, ó, DNA mais histona, você forma o que nós chamamos de nucleossomos. E o conjunto de nucleossomos forma a heterocromatina, certo? Que são formadas por genes que estão nesse momento inativos. Legal? A eucromatina, você percebe que ela está desenrolada. Então aqui ó, é possível de eu ter leitura. Logo, são genes que são ativos, são genes que estão fazendo a leitura desse DNA, estão fazendo o processo de transcrição, certo? Então fala comigo, como é que eu vou decorar isso? Que é muito simples. Fala, eu não sou enrolado, eu cromatina, tá bom? Então, cromatina, o DNA que é desenrolado. Heterocromatina, o DNA que é enrolado, certo? Vale lembrar que todas as células do teu corpo, por exemplo, ela tem exatamente o mesmo DNA. Então, o que faz uma célula do seu corpo ser diferente da outra não é o DNA que ela produz, mas sim a parte do DNA que está ativa. Então, a parte que está em eucromatina e a parte que está em heterocromatina. É exatamente isso que é o que faz diferença ali na sua porção de DNA. Beleza? Queridões, além disso, o que mais que eu tenho no núcleo? Né? Eu tenho a carioteca, que também pode ser chamada de envoltório nuclear ou membrana nuclear.
Então, o envoltório nuclear é a mesma coisa de carioteca, que é a membrana que envolve o núcleo. Você tem a lâmina nuclear, que é uma membrana interna desse núcleo. Você tem os poros nucleares, que servem para fazer trocas. Então, vale lembrar que, por exemplo, quando eu leio o DNA aqui, produz um RNA. Esse RNA precisa sair do núcleo. Por onde que ele vai sair? Pelos poros da carioteca, certo? E eu tenho uma estrutura chamada de nucleolo. Nucleolo é onde eu guardo RNA ribossômico, tá? Então, o nucleolo, ele nada mais é do que a união de vários RNAs ribossômicos. O RNA ribossômico é o que futuramente vai ser ou vai produzir o que a gente chama de ribossomo. Então, esse ribossomo que aparece fora do núcleo, então aqui ele está fora do núcleo, tá? Esse ribossomo que aparece fora do núcleo, ele vem de quê? De RNAs ribossômicos ali, certo? Então, só para você ter essa noção ali dentro da sua parte nuclear, tá? Sabendo disso, queridos, quando se fala de ciclo de uma célula, o que que a célula ela tem? Ela tem um ciclo que ele tem uma fase chamada de intérfase e uma fase chamada de divisão celular. Então, toda célula ela tem a intérfase e tem a fase de divisão, certo? Quando a gente pensa em intérfase, você vai pensar que intérfase é a fase de preparação da célula. Então, a fase de preparação para a divisão de fato acontecer. Ela é subdividida em três fases básicas: fase G1, fase S e fase G2, tá bom? Fase G1, galera, que é essa fase aqui que está em verdinho, legal, ela é justamente a fase onde eu tenho o aumento da produção de RNA mensageiro, fazendo com que eu também aumente a produção de proteínas internas nessa célula. Isso faz com que a célula cresça. Então é normal que da fase G1 você tenha um crescimento dessa minha célula aqui. Por que isso? Porque ela acaba produzindo muita proteína citoplasmática e com isso ela acaba ficando maior mesmo, ela acaba ficando mais cheia de coisa dentro dela, certo? Uma fase que o metabolismo dela é extremamente alto, tá bom? Então a célula, ao produzir muita proteína, ao produzir muita RNA mensageira, ela também gasta muita energia, então acaba tendo um metabolismo bastante elevado, certo? Fase S é a fase de duplicação do DNA. Então, toda vez que você pensar numa fase S, você vai pensar que eu estou duplicando esse DNA, certo? Então, é uma das fases mais importantes. Fase G2, ela é uma fase onde eu faço um check da duplicação de DNA. E eu vejo se a duplicação de DNA foi certa. Kevin, o que acontece se a célula erra? E se a célula, por exemplo, na hora de duplicar, ela duplicar errado? Tá? Ela não duplicar corretamente, ela não copiar corretamente. O que essa célula faz? Tem dois caminhos possíveis, tá bom? O primeiro caminho é a célula conseguir reparar o DNA. Então ela faz um processo de reparação, aonde o DNA ele acaba sendo consertado nesse processo de reparação, certo? O segundo processo que pode acontecer é justamente quando a célula ela vai fazer o que a gente chama de apoptose ou morte celular programada, que nada mais é quando a célula se mata, tá? Então, pensa que às vezes tem alguns tipos de erro que ela não consegue resolver. Então, é melhor que a célula deixe de existir do que ela proliferar de forma errada. Vale lembrar que erro nesse processo, galera, pode gerar neoplasias, pode gerar tumores, pode gerar câncer, tá? Então, realmente, as células, muitas vezes, elas fazem apoptose e isso é uma forma até mesmo de evitar erros futuros ali naquele organismo, tá? Então, é um processo bem importante. A fase G2 é uma fase de regulação super importante. Nos animais que tem centríolo, né? Então aqui, ó, nos animais, você também faz aqui nessa fase a duplicação dos centríolos, que são estruturas importantes lá nos animais para de fato criar o fuso mitótico e separar ali as cromátides ou os cromossomos homólogos, beleza? Quer ver essa fase G0 aqui? O que ela é? Ela é uma fase que sai da fase G1 e ela volta para a fase G1, tá bom? A fase G0 ela é uma fase de funcionamento
fisiológico, certo? Também chamado de fase de quiescência. Pensa no seguinte, pensa que a tua célula ou ela divide ou ela funciona. Ela não consegue fazer as duas coisas. Então, quando um fígado está desintoxicando, ele está funcionando, beleza? Ele não consegue dividir e desintoxicar ao mesmo tempo. Se aquela célula do fígado for dividir, for criar uma nova célula, for fazer uma mitose, o que ela vai precisar? Ela vai precisar sair dessa fase de funcionamento, ela vai precisar parar de desintoxicar para fazer a mitose, entende? Então, essa célula não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ou ela divide, ou ela funciona, certo? Então, a fase G0 é a fase de funcionamento. Por exemplo, tem células do nosso corpo que não pode parar de funcionar. Neurônio. Neurônio não pode parar de funcionar. Se o neurônio parar de funcionar, é ruim. Então, o que a gente faz? O neurônio só fica na fase G0. Consequência disso, o neurônio não faz mitose. Se o neurônio não faz mitose, se eu tiver um dano no neurônio, se eu tiver um dano no tecido nervoso, eu não consigo regenerar esse tecido nervoso, porque eu não faço novas células. Entende isso? Então, ele acaba ficando só na fase G0. Beleza? Então, isso é legal também de você visualizar e de você pensar. Tranquilo? A divisão celular, galera, ela pode ser dividida em divisão nuclear, que é a divisão do material genético, tá? E aí a gente vai chamar de mitose, quando é o processo equacional, ou meiose, quando é o processo reducional, certo? E a divisão, ela também pode ser citoplasmática. Aqui a gente só compara, né, células com parede e células sem parede, tá? Então aqui, qual que é a nossa comparação? Nossa comparação é células que não têm parede celular, então sem parede. A citocinese, ela é centrípeta, que é de fora para dentro. Ela aperta a célula, ela estrangula a célula. Em células com parede, como uma célula vegetal, por exemplo, a citocinese ela é centrífuga. É feita uma parede de dentro para fora. Beleza? Então essa é a grande diferença ali da citocinese. Vou até deixar só aí a telinha para você tirar o print. Já tira o print aí dessa tela, porque tem muita informação boa aí, tá bom? Vamos embora. Queridões, quando a gente chega de fato, né, em mitose, o que é uma mitose? Mitose é uma divisão que é equacional. O que significa ser equacional? Significa que as células filhas elas são idênticas geneticamente à célula mãe, certo? Como é que eu represento isso? Uma célula mãe, por exemplo, diploide, quando ela se divide, ela forma células filhas. As células filhas também são diploide, então elas são clones genéticos da célula mãe. Perfeito? Então, isso é uma divisão que é equacional. Você só aumenta o número de células sem alterar o DNA. Por que um ser vivo faz isso? Né? Então, o ser vivo pode fazer isso para repor células que morreram ou para repor células que estão defeituosas. Então, por exemplo, quando você faz um machucado na tua pele e você degrada a tua pele, detona a tua pele vai regenerar. Essa regeneração ela é uma reposição celular feita através de mitose, certo? Quando um corpo cresce, então quando o indivíduo ele cresce corporalmente, ele também tem um crescimento dele relacionado com a mitose. Tá? Então, a mitose que promove esse crescimento do indivíduo. Então, por exemplo, se eu fizesse um exame de DNA em você quando bebezinho e fizesse o exame de DNA de você agora, que você tem sei lá quantos anos aí, certo? Mas se eu fizesse o exame de DNA de você agora, ia ser diferente do exame de DNA de você quando bebezinho? Não, tá? O DNA seu quando você era bebezinho e o DNA seu nesse momento da tua vida, ele é igual. Então, o exame de DNA ia dar o mesmo resultado. Mas eu tenho plena convicção que você, quando era bebezinho, você tinha menos células do que você hoje, porque o seu processo de crescimento, ele é um processo mitótico, tá? Então, eu gero células que são geneticamente iguais, porém, né, eu consigo aumentar o número dessas células dentro do corpo, beleza? Essa divisão celular, ela vai ser dividida em 4 subetapas. A gente tem até uma frasezinha que ajuda muito a decorar os nomes de cada uma delas, que é prometo, Ana, telefonar, certo? Então essa frase é muito legal, galera, porque ela te ajuda a decorar, tá? Ela ajuda a decorar o nome de cada uma das fases. A primeira fase da mitose,
ela vai ser chamada de prófase. Então, prófase é a primeira fasezinha. A segunda fase da mitose, ela vai ser chamada de metáfase. A terceira fase da mitose a gente vai chamar de anáfase. E o fechamento da mitose nós vamos chamar de telófase. Dica para você: aprenda muito bem mitose. Porque se tu aprender mitose muito bem, a meiose sai de graça, porque a lógica é muito, mas muito parecida, tá? Então assim, aprenda muito bem mitose, certinho? Por que a gente divide em fases? Para ficar fácil de estudar, para ficar fácil de visualizar. Mas vale lembrar que a célula começa e termina a divisão. Não tem pausa entre essas fases, beleza? Essas fases elas existem, mas a célula não parte o processo nele. É um filme que acontece de forma contínua e a gente só acaba analisando alguns eventos que vão marcando essas fases, tá bom? A fase de prófase é a fase de início. Então, de início, o que a tua célula vai fazer? Ela vai pegar os cromossomos dela e vai condensar, vai enrolar os cromossomos dela. Qual o objetivo? Organizar esses cromossomos para eu conseguir ter ali uma estrutura que ela é uma estrutura mais fácil de ser subdividida. Pensa que a célula, ela tem 40, uma célula humana, por exemplo, tem 46 moléculas de DNA. Depois da fase S, que eu dupliquei o DNA, ela vai ter 92 moléculas de DNA. Tu já imaginou 92 fios dentro do núcleo? Os fios ficam todo o quê? Fica todo desorganizado. É como se eu pegasse 46 cabos de guitarra e colocasse todos dentro de uma caixa bagunçado, certo? Na hora que eu precisar de um cabo desse aí, ou se eu quiser contar quantos cabos que tem ali naquela caixa, não adianta eu ficar só olhando e contando, não vai dar certo. O que eu vou fazer? Eu vou pegar cabo por cabo e vou enrolar. É exatamente isso que ela vai fazer. Ela vai pegar cabo por cabo e vai enrolar. Cromatina por cromatina e vai enrolar. E daí é onde começa a surgir o que nós chamamos de cromossomos duplicados, né? Então, a partir do processo da condensação dos cromossomos, como você teve a duplicação do DNA, você começa a ter uma estrutura que é um cromossomo que tem duas moléculas de DNA unidas, tá bom? Então, esse cromossomo aqui é o que a gente chama de cromossomo duplicado. Por que cromossomo duplicado? Porque ele tem duas moléculas de DNA. E essas moléculas de DNA, elas vieram do processo de replicação, ou seja, são moléculas de DNA idênticas, tá? Então, essa molécula de DNA que está aqui, ela é igual a essa molécula de DNA que está aqui. Então, nós chamamos elas de cromátides irmãs. Então, as cromátides irmãs são moléculas de DNA iguais, unidas no mesmo cromossomo. Esse centro aqui, ó, esse meio aqui do cromossomo, nós vamos chamar ele de centrômero. Vale lembrar que o centrômero não necessariamente precisa ficar no meio como está aqui. O centrômero pode ter diferentes alturas, tá bom? Mas essa estrutura que une ali as cromátides irmãs, elas são chamadas de centrômero, beleza? Além disso, galera, eu começo a ter o início do que a gente chama de fuso mitótico. Fuso mitótico, ele é formado por microtúbulos. Eles são filamentos, tá? Microtúbulos. Eles são filamentos de proteína que eles vão servir para justamente pegar essas cromátides e puxar de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa do outro, como se fosse aqui, ó. Puxa de um lado, puxa do outro, puxa de um lado, puxa do outro, até que, puf, quebra, né, a cromátide no meio e aí com isso separa essas cromátides irmãs, beleza? Então é um fuso mitótico que está relacionado com a separação dessas cromátides irmãs. Sem ele, a divisão simplesmente não acontece, tá? Você começa a fragmentar a carioteca, ou seja, o núcleo começa a sumir, porque aquela carioteca, a membrana nuclear, ela começa a ser toda degradada. E além disso, o nucleolo, que é aquela região interna do núcleo, ele também acaba se dissolvendo no citoplasma, e aí com isso ele acaba também sumindo ali, né, daquela célula, ele acaba desaparecendo, certo? A prófase, então, quando a gente analisa ela inicia como? Depois da intéfase, né? Então o DNA aqui está todo o quê? Está todo bagunçado, você tem ainda a carioteca. Esse aqui são centríolos duplicados, tá? Isso aqui é uma célula animal, né? Então isso aqui é um centríolo duplicado, perfeito? E a prófase, ela finaliza como? Ela finaliza com cromossomos que já estão duplicados, carioteca que já sumiu, e o fuso aqui, ó, você percebe que um centríolo foi para cada lado. Para quê? Para um puxar para cada lado e eu partir no meio o cromossomo. Então eu começo a ter o início do fuso ali na prófase, certo? Na metáfase, a metáfase é caracterizada
quando os cromossomos eles se alinham no meio da célula, tá? Então os cromossomos eles vão montando o que a gente chama de placa equatorial, que é eles enfileirados no meio daquela celulinha ali, certo? Aqui é onde eu vou ter o cromossomo com a máxima condensação possível, tá? Então a máxima condensação dos cromossomos ela acontece justamente nessa fase, certo? Vale lembrar que a região de onde parte as fibras do fuso ela é chamada de centrosomo. Então, centrosomo é a região de onde parte, né, as fibras do fuso, certo? Aqui, quando eu tenho centríolo, você pode chamar de áster. Lembrando que isso aqui só acontece na célula animal. Célula vegetal não tem centríolo, tá bom? Então, o vegetal ele é anastral, ele é sem o centríolo, perfeito? E a região aonde a fibra do fuso ela se conecta aqui no centrômero, então essa região do centrômero aqui, ela é chamada de kinetocoro, kinetocoro. Perfeito? Kinetocoro é a região do centrômero. Então, isso aqui é um centrômero. Então, a região do centrômero que a fibra se conecta é chamada de cinetocoro. Só os detalhezinhos aqui. Tranquilo? É exatamente nessa fase que normalmente a gente pausa a divisão celular para conseguir visualizar a quantidade de cromossomos que tem numa célula, tá? Existe um fármaco que chama colchicina, que quando a gente aplica aqui na célula, ele destrói a fibra do fuso e a célula não consegue seguir a divisão celular. E aí a gente consegue, como está em máxima condensação, os cromossomos estão individualizados, todos bonitinhos. Então a gente consegue visualizar e consegue contar esses cromossomos. É assim que a gente descobre que um humano tem 46 cromossomos, por exemplo, tá? A anáfase ela é marcada quando eu tenho a separação das cromátides irmãs e a polarização dessas cromátides irmãs, perfeito? Então, além da separação das cromátides irmãs, começa a acontecer o que a gente chama de polarização das cromátides irmãs. Vale lembrar que quando a gente separa as cromátides irmãs, meio que o centrômero que era um só, ele vira dois. Então, às vezes, ao invés do autor colocar a separação das cromátides irmãs, ele coloca o nome duplicação dos centrômeros. É a mesma coisa, tá bom? Então significa a mesma ideia, certo? E a partir de agora, o que eu tenho? Eu tenho aqui esse lado aqui com o mesmo DNA desse lado aqui, certo? E isso vai começar o processo de telófase. Então, a telófase, o que vai ser? Vai ser você virar, né, a célula de novo. Então, você vai ter a descondensação dos cromossomos, o fuso mitótico vai sumindo, vai degradando, a carioteca reaparece, o nucleolo reaparece e você começa a ter a divisão do citoplasma para virar duas células filhas, chamada de citocinese, certo? Essa citocinese, galera, então olha aqui, ó, então um exemplinho, né? Você tem ali os dois lados ali meio que, né, separados já, com a carioteca voltando, o fuso já acabando, e a citocinese começa a acontecer. A citocinese, como a gente classificou antes, ela é classificada em centrípeta quando tem um anel de estrangulamento, como acontece na célula animal, e centrífuga, como acontece na célula vegetal, certo? Que aí você tem a formação do fragmoplasto, que é o início do que seria uma parede celular. E ele vai meio que dividindo de dentro para fora. Tem até uns videozinhos aí no YouTube que eles mostram isso aí, que é bem legal de vocês visualizarem, tá? Além disso, o que você vai perceber? Que aqui, ó, tem centríolo. Então aqui tem áster. Aqui o centrossomo aparece sem nada. Então você chama aqui, ó, de anastral. Significa que não tem, né, centríolo lá no centrossomo, que é de onde parte as fibras do fuso. Beleza? Quando a gente pensa em gráficos de quantidade de DNA, isso aqui é muito importante que você saiba, tá bom? Lembrando, quantidade de DNA é diferente de quantidade de cromossomo. Cromossomo a gente conta por centrômero, tá? DNA a gente conta por fitas de DNA. Então, o que acontece? Aqui na fase G1, eu tenho moléculas de DNA que elas estão ali únicas, certo? O que acontece na fase S? Eu duplico o DNA. Então, aqui que eu tenho cromossomos simples na fase G1, na fase S eu começo a ter cromossomos duplicados. O número de cromossomos é igual, mas a quantidade de DNA muda. Eu tenho o dobro da quantidade de DNA, certo? A fase G2 não tem diferença. Aí aqui na prófase e na metáfase eu tenho o quê? A quantidade de DNA igual. Na anáfase eu começo a ter a separação das cromátides irmãs que se conclui aonde? Na telófase, certo? E aí na telófase você já tem duas células, né, cada uma com, né, aquela quantidade inicial
né, de DNA, certo? Que formam as duas células filhas geneticamente igual à célula mãe. Às vezes tem algumas questões que vai pedir para você analisar imagens que são reais, imagens microscópicas. Então, isso aqui, por exemplo, é uma imagem da microscopia da raiz da célula de cebola, que é uma microscopia bem comum no laboratorial, né? Em laboratórios até de escola, mesmo a gente acaba fazendo isso aqui, porque é bem simples de visualizar, certo? E aí o que a gente percebe? A gente percebe que aqui eu tenho as fases, né? Então, por exemplo, uma prófase aparece aqui os cromossomos desorganizados, metáfase eles estão no meio da célula, a anáfase eu acho muito fácil de ver, né? Elas vão separando, então é bem facinho de ver. E a telófase, você tem ali as estruturas separadinhas. Então, às vezes, é importante que você olhe as imagens, tanto as imagens de livro, como as imagens reais, e você consiga, de fato, comparar as duas e chegar aí na resposta correta, tá bom? Galerinha, por hoje é só, tá? Espero que vocês tenham entendido aí mitose. Não é tão difícil, tá? Mas a gente precisa tomar um cuidadinho aí para a gente conseguir de fato, né, chegar nas melhores respostas aí das questões, tá bom? Um beijo, um queijo para você e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.